Nossa ideia nas aulas sempre é ver se, ou analisar, se nós escrevêssemos a Torá, se faríamos algo diferente. A gente fez semana passada, da repetição, né, do tabernáculo. E essa semana não é diferente. Nessa semana vamos começar o terceiro livro da Torá, Vaikra, que trata basicamente dos sacrifícios. Quando mencionamos a palavra sacrifício, as pessoas já imaginam, né? Sangue para todo lado. Uma carnificina. Carnificina, o que não deixa de ser, né? Matavam muitos animais. E óbvio que falar desse assunto já traz um incômodo, porque não combina com os valores modernos. Hoje em dia até caparote, né? Que a gente pega alguns frangos e faz o ritual, muita gente fica escandalizada. E tem protestos. E a pergunta é muito mais profunda. Como é possível que uma religião que prega o amor, compreensão e etc., de repente tem um templo que está escrito sobre o templo que um dos milagres que acontecia lá, todos os dias tinham pelo menos 10 milagres, um deles é que nunca uma mulher abortou por conta do cheiro, de tanto sacrifício. Então, de repente, uma religião que é tão pacífica tem tantos sacrifícios. E tinham muitos sacrifícios, mas muitos mesmo. Afinal de contas, uma pessoa podia oferecer, além dos sacrifícios tradicionais do templo, que é todo dia de manhã e à tarde, etc., tinha quando uma pessoa queria oferecer para agradecer a Deus por algo, ou como confissão de um pecado, ou só por um presente. Então, tinham dias do ano que era muito trabalhoso lá no templo, e muito sangue, etc. Então a pergunta é, quando avaliamos tudo que era feito no templo, que tipo de carnificina ou brutalidade espiritual é essa? Precisamos deixar bem claro que a Torá proíbe sofrimento animal. Sa'ar balei chaim, fazer um animal sofrer, é proibido. Mesmo eu vou fazer caparote, eu vou abater aquele frango, depois ele vai ser consumido, eu não posso chutar o frango antes. Eu não posso maltratar ele. Vejam só, na Torá, lemos todos os dias, 2 vezes por dia no Shema, que quando tivermos nossa terra, fartura, etc., vamos dar aos animais para comerem e aí vamos comer. Primeiro, quando uma pessoa ela vai comer e ela tem um animal, ela tem que dar para o animal comer e depois ela come. Outras leis que mostram o cuidado com os animais. Temos mitzvah, por exemplo, de não arar, puxar um arado, uma carroça, com um boi e um jumento juntos. Tem a explicação original, que é porque Deus mandou, é uma mitzvah de Deus. Mas a gente deriva daqui que você não pode fazer um animal sofrer. Um boi e um jumento, eles têm o passo, a força diferente. Então, eles vão sofrer estando juntos. Se conta sobre Rabi Uda Nassi, se não me engano era ele, que era o líder do povo, ele que compilou a Mishnah, que uma vez ele estava perto do templo, algo assim, e alguém ia oferecer um sacrifício. Não me recordo se foi ele, mas alguém ia oferecer um carneirinho no templo, e aí o carneirinho escapou e foi para trás dele, se escondendo na capa dele. Ele virou para o animal e falou: por que você foge? Para isso você foi criado, para ser oferecido como um sacrifício. A partir daquele instante, ele começou a ter uma dor de dente muito intensa. Vendo trigêmeos, não sei. Começou a ter uma dor terrível. Por quê? Deus falou: como você fala assim com o animal? Tudo bem que ele vai ser oferecido como um sacrifício, mas não precisa aumentar algum tipo de sofrimento. Quando a dor parou, quando ele se curou, quando uma vez na casa dele uma moça estava limpando e viu o filhote de ratazana, e ela ia varrer para fora, falou: para, esses filhotes têm mãe. E a mãe vai ficar preocupada, a ratazana mãe. E aí Deus falou: você está perdoado. Então vejam até que ponto a Torá se importa com os animais. E no entanto, chega na hora dos sacrifícios e temos vários sacrifícios. É importante lembrar que o abate em si não tem sofrimento. Isso pode ser comprovado porque o abate, se feito da forma correta, o cérebro deixa de receber sangue em 1 segundo.
Se o cérebro não é oxigenado, ele não sente nada, ele começa a morte cerebral a partir daí. Então o animal oficialmente não sente o próprio abate. Tapará, é feita com animal vivo? Com a galinha. Mas aí não tem sofrimento. Não pode fazer isso. Ah, então, É um sofrimento horroroso. vamos lá. A gente pensa em pegar o galo pela pata e girar com tudo. Não é assim. A gente pega com cuidado pela asa. Óbvio, o animal sofre porque nenhum animal gosta de ser pego. Mas se você for comprar um hamster no pet shop, ele também não quer ser pego. Né? O animal tem esse incômodo. Mas eu não posso pegar ele com brutalidade. Mas ainda, se eu pegar a ave com brutalidade, ela pode se tornar tarefa. Imprópria para shritá, imprópria para o consumo também. Então tem que tomar cuidado. Mas voltando, claro que esse tema de sacrifícios hoje em dia muita gente pode falar que é ultrapassado. Como que a Torá tem espaço para isso, né? O que vocês acham? Vamos lá, quero escutar um pouquinho. Se vocês tem um Cohen na minha sinagoga, espero que ele não assista depois da aula, mas ele é Cohen e ele fala sempre, quando chega principalmente nessas partes, ele diz, olha, eu vendo meu status de Cohen para quem quiser, eu não quero ser Cohen, porque eu não vou fazer sacrifício, não gosto, e assim, a origem de onde ele fala pela brutalidade, para que Deus precisa, que é mais ou menos o que a gente quer responder hoje. Mas é ou não é chocante pensar num templo cheio de sangue? Não, o problema é o seguinte, pensar hoje com a cabeça de hoje, o que acontecia antigamente, realmente não tem muita lógica. Então, como é que vai responder por você? Sim. Lá na época era natural, era uma coisa sagrada. Comum, sagrada. Bom ponto isso. Hoje não dá. Tanto que depois os outros povos copiaram e faziam outros malabarismos de sacrifícios. Escolha, gostei do que você falou e a gente vai abordar isso sim. Mas também Deus deu para Noé levar os animais que eu sempre servi para o sacrifício. Também. Foram animais maior número, quer dizer, já desde a época anterior, já se Desde antes, a gente lê a história dos primeiros filhos da história, Caim e Abel, que os dois ofereceram sacrifícios. Eles se mataram por conta disso. Quer dizer, a ideia de sacrificar, de queimar algo para Deus, existe desde os primórdios da história. O que a gente quer entender é se isso tem algum peso hoje em dia. Principalmente, porque assim, a gente pode estudar a Torá e como era. Mas tudo que tem na Torá é supratemporal. É para todas as gerações. Então, hoje em dia, por enquanto, não vamos fazer sacrifícios, porque não temos o terceiro templo. Mas sim, hoje, Mashiach chegando, reconstruindo o templo, a gente vai hoje oferecer sacrifícios. Mas qual é a lição dos sacrifícios para cada um de nós nesse exato instante? A Torá diz... Vai criar Moshe, então Deus chamou Moshe e falou a Hashem com ele, desde o tabernáculo. Diga ao povo judeu, um homem que quiser sacrificar dentre vocês um sacrifício para Deus, vai ser dos animais, do gado, do rebanho, será oferecido como sacrifício. Era um homem que oferecer um sacrifício. Existia um costume das crianças começarem a estudar a Torá a partir dessa paraxá. E a verdade é muito mais legal começar com Bereshit, que é a criação do mundo, e aí Adam, Havá, Enoch, é mais legal. Mas existe o conceito de começar justamente com sacrifícios, porque eles têm um peso muito forte na nossa vida. E como isso pode ser espiritual? Dentre as razões para os sacrifícios, temos o Maimônides. O Rambam, ele diz que por que temos sacrifícios, é parecido com o que o pai da Brenda, o Maier, falou, mas um pouco diferente, meio que o contrário exatamente. O povo judeu era idólatra. O povo hebreu era idólatra, assim como todas as nações da época. E seria muito estranho apresentar uma religião para eles sem sacrifícios.
Porque a verdade é, as outras nações tinham estátuas, etc. Você chega para o hebreu, lembrando, era idólatra no Egito, e fala, você vai servir agora um Deus que ninguém enxerga, ninguém sente, ninguém toca, ninguém nada. Então, para ele é uma coisa muito estranha de se absorver. Então, muitas coisas foram feitas como as outras nações. E por isso até tem uma opinião que diz sobre a caparota que nós fazemos com galinha, galo, antes de Yom Kippur, que é um ritual, porque os judeus sentem falta de rituais como as outras nações. Não é a opinião que nós aceitamos. Mas o Maimônides, ele traz que uma das explicações do sacrifício é por conta das outras nações. Ou seja, assim, se avaliarmos até o fim o que Maimônides disse, é que o sacrifício não é o ideal. O ideal é não ter sacrifícios, mas já que os judeus estranhariam não ter, então tem. Só que isso é um conflito. Por quê? Porque Maimônides também diz que quando Mashiach chegar, vamos ter sacrifícios. Então, peraí. Se na época que os judeus saíram do Egito era o ideal, e era ideal ter no templo, porque todas as nações faziam, tudo bem. Hoje em dia tem nações que fazem sacrifícios, na África tem. Com animais, etc. Onde mais? As maiores religiões do mundo, o Islã, o cristianismo não tem sacrifícios. O Islã sim tem uma forma de abater os animais, halal, mas não é um sacrifício. Então, seguindo a lógica do que o Maimônides falou, que você tem sacrifícios, que as outras nações também tinham, então por que vai ter quando o Mashiach chegar? Se as nações não têm mais. É meio barulhenta essa região, não? Hoje. Ah, é? Estou tentando escutar meu pensamento. Você chegou para a sobremesa. A gente já está no meio da aula. Vamos lá. Começou agora, começou agora. Vamos lá. Estamos te esperando. Até o segundo tempo, depois que foi destruído, acabou. Sim. Mas hoje em dia, no lugar de sacrifícios, você dá carne, Reza. né? Temos rezas. Muito boa pergunta. Hoje em dia temos no Sidur. Da galinha, quem quer a da galinha, pode... Aí sim tem a ver com o tzedakah. Mas é muito importante frisar. Só voltando à primeira pergunta. Se vocês olharem na reza da manhã e da tarde, Shacharit e Mincha, antes temos os korbanot. Nós recitamos os sacrifícios, porque a gente não pode fazer. Falamos na semana passada que a ideia de recitar, o que a Torá repete do templo, é como se estivéssemos construindo. Os sacrifícios também. Nós recitando os sacrifícios é como se estivéssemos oferecendo. Agora é importante frisar também que caparot não é sacrifício. Não é. E por isso mesmo usamos galinhas e não pombos. Porque o pombo era oferecido como sacrifício no templo. A galinha não, galo não. E por isso usamos uma ave que não serve como sacrifício para ninguém confundir. Fala. Não tem muita razão. O que eles pensavam antigamente no sacrifício? O que eles estão pensando? Fazendo sacrifício de um animal? Seria mais... Para Deus, né? Fazer sacrifício. Mas qual é A lógica. a lógica? Seria... Uma das lógicas que a gente pode falar é porque você queimando o animal, você está transformando ele o máximo possível em espiritual. Quando você queima qualquer coisa, na verdade, tudo é feito de 4 elementos. Fogo, água, ar e terra. Quando você queima alguma coisa, só sobra um dos elementos. Os outros 3 se tornam espirituais ou abstratos. Então você oferece algo para Deus, você está queimando aquilo, você está deixando o mais espiritual possível. Isso é uma resposta bem curtinha. Talvez não vai satisfazer. Mas é uma das explicações por que os filhos de Adão já pensaram em queimar coisas para Deus. Que é uma forma de elevar aquilo. Isso me lembrou alguma coisa que eu acabei de esquecer de novo. Bom, Abraão também. todo mundo ofereceu. Todo mundo. Todas as gerações tinham sacrifícios. Então, antes da cá, Tzedakah é comparado ao sacrifício sob um outro prisma. Mas não é no lugar. Não é
eu tinha um sacrifício de tamid, que era oferecido todo dia de manhã e à tarde, eu vou dar tzedakah em vez disso. Não, recita a reza. Mas, por exemplo, no lugar do todá, do sacrifício que era oferecido como agradecimento, você pode dar tzedakah e recitar o Salmo número 100. Sim, sim. Mizmor letodá, um cântico de agradecimento. Muito bem, então trouxemos aqui o Maimônides. Depois temos o Nachmanides. O Nachmanides, ele discorda completamente do Maimônides. Rambam e Ramban, eles discutem. E o Nachmanides, ele diz que o contrário, que a ideia do sacrifício é porque representa a pessoa. Uma pessoa, a gente não acredita em sacrifícios humanos. Inclusive, quando a gente tem o quase sacrifício de Yitzhak, né? O Kedat Yitzhak, quando Avraham ele vai oferecer o filho, por que Deus fez isso? Por que Deus pediu para o Avraham oferecer o Yitzhak? Testar a fé, mas também uma outra lição. Naquela época, e depois também, e antes também, existiam sacrifícios humanos. Nós lemos na Torá que na época que o povo saiu do Egito, e na terra de Canaã, tinham sacrifícios humanos. De Molech. Então, quando Deus ordena a Avraham oferecer o Yitzhak, e no último segundo ele para o sacrifício, ele fala, não faça, ele estava mandando uma mensagem para Avraham, eu não aceito esse tipo de coisa. Tanto que, por que Avraham não estranhou Deus pedir o filho dele? Porque não era exclusividade judaica, todo mundo fazia isso. Ele não achou um absurdo oferecer o filho para Deus, porque todo mundo fazia. Quando Deus para ele, aí ele entendeu, sacrifícios humanos não podemos. Então, Nachmanides, ele diz que nós fazemos os sacrifícios, na verdade, a pessoa tem que se sentir representada lá. É assim que a pessoa deve enxergar, como que ela, se ela estivesse se elevando. Então, a pergunta aqui não é por que matar o animal, por que sacrificar o animal, e sim o que esse animal está representando. O que está por trás do sacrifício. Para entendermos a nossa continuação aqui, temos que colocar algumas regras. É verdade que o sacrifício, visualmente falando, É bruto. é duro, é desgostoso, óbvio, bruto. Mas a primeira premissa que temos que ter é que Deus não faz nada ruim e Deus não ordena nada ruim. Não existe uma ordem ruim de Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Atov ve'ameitiv, ele é bom e faz o bem. E a verdade é que nada ruim vem de Deus. Então, concordo com todo mundo que fala, sacrifícios são isso e aquilo. Eu tenho que entender que isso é sob o meu ponto de vista. Se eu passar na frente de uma sala e ver alguém com uma faca na mão, uma lâmina, cortando outra pessoa, o que eu vou pensar? Esse cara é um assassino. Tá lá, sangue, etc. Agora muda a cena. Eu estou passando na frente da sala, aqui em cima está sala de parto, e aquele cara, o médico, está fazendo uma cesárea. De repente ele se torna um salvador. A cena é exatamente a mesma. Alguém com uma faca cortando outra pessoa. O que temos que entender é que quando tem uma ordem divina, por mais que aos meus olhos isso pareça algo negativo, se Deus mandou, não é. E é difícil de entender e aceitar sempre isso. Mas o problema não está em Deus ou na ordem. O problema quem tem sou eu. Pela minha forma de ver, não é o problema. Mas pela minha educação e etc., eu não consigo aceitar aquilo. Lembrando, não sei que tem alguém da maçonaria, o pessoal chama Deus de o grande arquiteto do Oriente. Do universo. Do universo, o grande arquiteto do universo. O que é? O arquiteto, ele sabe cada ponto da planta do edifício do universo. E eu não entendo tudo. Então hoje, eu passei na frente da minha sinagoga, estou reformando o chão, e para mim, eu vejo toda uma bagunça, esse cimento jogado, e eles quebrando coisa, porque eu não entendo disso. Eles entendem, os pedreiros, o arquiteto entende. Então,
Faz sentido. Então, a primeira coisa que temos que entender é que nem sempre vamos entender. Nem sempre a gente vai enxergar pelos olhos divinos. Ou melhor, nunca, quase nunca. Mas quem é que dava essa autoridade? Digamos que eu escutasse uma vozinha aqui e Deus falasse, sacrifica o Bilma. Aí eu chego e falo, Bilma, vou te sacrificar porque Deus mandou. Aí ele vai dizer, não, mas Deus mandou que é para sacrificar você. Quem dá essa autoridade para alguém sacrificar outra pessoa em nome de Deus? Vamos lá. Se a gente não sabe se aquilo é real ou não é, ou quem pediu, ou como foi. Como é que tem essa credibilidade? Tinha uma cidade. Tinha uma cidade que o rabino faleceu. E o filho do rabino era um tolo, arrogante. E saía falando por todo mundo, eu quero ser o rabino, eu quero ser o rabino. Até o dia que ninguém se convencia. Aí ele chegou para o comitê, diretoria da sinagoga lá da comunidade e falou, essa noite eu sonhei que meu falecido pai veio para mim e falou que eu sou o próximo rabino. Aí alguém da diretoria virou para ele e falou, não tem problema, o dia que o teu pai vier no nosso sonho, de todos nós, a gente coloca como rabino. Para responder tua pergunta, Deus, diferentemente da maioria das outras religiões, Deus não apareceu para alguém e falou, olha, você manda sacrificar. Deus apareceu para toda a nação, para todo mundo. Entendeu? E aí, 600 mil homens, mais ou menos, ou seja, mais de 2 milhões de pessoas viram Deus. Então, óbvio, quando tem essa revelação, e na revelação eles veem claramente, todos nós vimos que Deus está nomeando Moshe como líder. Então tem que escutar o Moshe. E quem ele nomear depois. Entendeu? Então, já que Abraham, ele tinha uma conexão já com Deus. Afinal de contas, lemos que quando ele tinha 75 anos, Deus mandou ele sair de casa. Da casa dos pais, né? Finalmente, os pais devem ter... Sabe? Esse menino cresceu. Então, ele já conhecia Deus. Nós, meros mortais, se vier uma vozinha na minha cabeça mandando sacrificar alguém, é melhor eu me internar. Mas estamos falando de Avraham Avinu. Né? Quê? Não, outra coisa também muito comum que eu estou pensando aqui agora, todos os sacrifícios eram com seres vivos. Sim. Exceto o homem. Plantas, né, os corbanotes e animais. Sim. Com exceção mas do depois, homem. ele falou que antes eram os homens. Não para Deus. Deus nunca pediu. Os idólatras faziam. No Egito não. Eles faziam idolatria, não sacrifício. O povo hebreu nunca matou, porque veio de Abraão. Deus falou para Abraão, não, isso não existe. Mas a gente vai já chegar no humano. O que é importante, então, voltando a esse ponto de saber que tudo que Deus ordena é para o bem, é que muitas vezes nós nos deixamos afetar pelos nossos sentimentos. E nem toda sensibilidade moderna é moralidade de verdade. O que vocês acham de um grupo que decide que o abate, a shritá, é cruel? Eles falam, olha, abater um animal assim não está certo, é maltrato animal e etc. Tem razão. Para quem já viu o vídeo de shritá, às vezes o animal com certeza não está confortável naquela posição. Não estou nem falando do próprio abate. Então tem razão um grupo desse afirmar algo assim? Na nossa moralidade, sim. Posso falar que grupo foi esse? Faz algumas... Veganos. Não veganos. Algumas décadas. Sabe que grupo foi muito forte contra o abate aos animais, direitos dos animais? Os nazistas. Enquanto eles estavam matando judeus, ciganos, homossexuais, etc., eles estavam protegendo os animais. Então, assim, tanto que o próprio maldito lá, ele era vegetariano. Essa semana me falaram que colocavam carne na comida dele, sem ele perceber. Não sei porquê. Mas ele tinha um amor pelo cachorro, cadela dele, sei lá, mais do que pela própria esposa. Então, aí é que tá. A nossa moralidade, temos que saber, ela é um resultado, um fruto das nossas crenças, da nossa educação. Não quer dizer que ela é 100% infalível. Ela é realidade e moralidade para mim,
mas não é uma verdade universal. A única verdade universal é do próprio Criador. E o Criador, ele não ordena nada ruim. Uma segunda premissa é que pelo animal também é uma elevação. O próprio abate do animal, eu sou shochet, sou formado em Magaref, em português um nome feio, eu prefiro shochet, mas eu nunca tive nada a ver com isso. Quando eu fui estudar Shkita, eu estava noivo, eu soube que o rabino daqui da cidade foi contra. Por quê? Porque eu era poeta, né, mãe? Minha mãe não vai deixar mentir, né? Eu ficava, bobão, não que não seja hoje em dia, mas eu ficava tocando música, sabe? Meu sonho era deitar no telhado, no teto de uma casa, ficar tocando violinista no telhado. E aí pega esse jovem e manda fazer shkita, que é uma coisa grosseira, sangue, não sei o quê. E no começo eu não queria. O que me convenceu, quando eu fui ver qual é o objetivo da shkita, é elevar o animal. Eu não estou matando o animal. Eu sou armamentista, tá? Declarado. Mas eu nunca me imaginei atirando numa outra pessoa. Nunca. Porque não é do meu feitio, não quero matar alguém. Né? Eu já falei uma vez, a gente vai discutir armas aqui, se Deus quiser. Mas... Até isso você sabe. Hã? Até isso você sabe. Pois é. Então, o que acontece? Eu entendi que a shkita, o abate, é uma elevação para o animal. O animal, tudo tem que se elevar no mundo. Mineral se torna vegetal, animal e humano. Água, por exemplo. Todos esses outros 3 reinos consomem. O vegetal se torna animal e humano. E o animal também se torna humano. Como? Quando comemos o animal, quando usamos o animal a serviço do homem, que a realidade é que para isso que os animais foram criados. Por isso que o homem foi criado depois de todos os animais. Para entender que o mundo foi criado para ele transformar tudo isso em algo divino. Então a ideia do animal ser um sacrifício é a elevação do próprio animal. É a transformação dele em algo mais elevado. E por isso ele não pode sofrer. Eu não posso fazer o animal sofrer porque não está na equação de elevação. E saibam vocês, entre parênteses, que uma planta também sofre. Isso já é comprovado pela ciência. Como chama? Eletrodos e essas coisas. Viram que as plantas também têm um sofrimento. E no Talmud está escrito que quando se corta um certo tipo de planta, o grito dela se escuta no mundo todo. É um grito... não é para os nossos ouvidos, mas tudo tem um certo passo de sofrimento onde se eleva. O ser humano, de certa forma, tem uma elevação que também inclui o sofrimento, que é a morte. Mas tem uma elevação durante a vida, que a gente vai falar depois. Mas temos essa premissa também de que o animal, através do sacrifício, ele é elevado. E aí, num outro nível, quando a Torá fala dos sacrifícios, qual a explicação que Urashi, o comentarista, traz para os sacrifícios? Qual a lógica? Por que Deus quer o sacrifício? A explicação do Urashi é simplesmente porque Deus pediu e a pessoa fez. Pura e simplesmente. Quantas vezes não cai na minha casa, cai a minha caneta e eu peço para o meu filho levantar para mim? Não é só porque minhas costas doem quando eu abaixo para pegar. Não é só por isso. É porque eu dou uma mitzvah para o meu filho. Entendeu? Eu pedi uma coisa, ele ganhou uma mitzvah. E eu vejo que meu filho está conectado comigo, ele está fazendo. Não posso abusar também, né? Opa, pega, né? Não funciona assim. Mas, não, eu pego. Quando você pede para Quando você pede para a esposa lavar os pratos, ela mitzvah para ela. Aí a gente vai entrar no meu pedaço. Não. No nosso pedaço de terapeuta. Vamos lá, não. Vamos lá. Se o marido manda a esposa lavar, pede para a esposa lavar a louça, se é uma mitzvah. Vamos lá.
Na verdade, bom, a gente pode entrar nisso, mas depois a gente fala sobre isso. Qualquer coisa eu dou o telefone da minha mãe. Mas, agora, no terceiro livro, então a gente já falou que tudo que Deus quer é porque ele... Então, voltando, o Urashi, ele fala que Deus, ele pediu para dar algo para a gente fazer. Não tem a ver com animal. É vontade divina. Como está escrito, Reach Nechoach Lashem, que é um cheiro agradável. Claro que não é físico, porque o cheiro do sacrifício é terrível. Mas é porque Deus vê que ele ordenou algo e aquilo foi feito. Então, na verdade, é um valor para a pessoa que faz o sacrifício. A gente imagina, oferecer um boi para o templo. Sabe quanto custa o boi? Eu não sei, mas você sabe quanto? Imagina que para muita gente o cara tinha 2 bois, né? E é isso que ele tem, vai dar um para Deus. Então, é uma transformação, na verdade, para a pessoa. O Nachmanides, ele menciona que como é feito o sacrifício? A pessoa é formada de alma animal, alma divina, 3 vestimentas. Quem já estudou um pouquinho de Tânia sabe que as 3 vestimentas da alma é pensamento, fala e ação. Tudo isso tem que estar incluído no sacrifício. Tem que ter a ação, que é o dar, tem a fala, que a pessoa tinha que confessar o pecado, ou o agradecimento que ele estava fazendo para Deus, mas o pensamento tem que estar lá também. Sem pensamento não vale. Quando a Torá fala aqui do sacrifício, a ordem de fazer o sacrifício, em hebraico está estranha a linguagem. Em português a tradução fica meio literal e... Não literal, perdão. Não, como ele fala? Fala para eles, estou dizendo isso para vocês, quando o homem de vocês ofertar um sacrifício a Deus, vai fazer tal e tal. Em hebraico está escrito Adam ki yakriv mikem. Não é um homem de vocês que vai ofertar, e sim um homem que vai ofertar de vocês. No hebraico, parece que o sacrifício não é um animal, é o próprio homem. Isso quer dizer que quando a pessoa vai oferecer um sacrifício, quem ele está oferecendo não é aquele animal, é ele mesmo. Ele tem que se colocar naquele animal. Senão não vale nada. Se a pessoa não põe intenção naquele sacrifício, não valeu para nada. Aí, coitado do animal, morreu por nada também. O Rebbe traz numa Sihá, no segundo livro do Likutei Sichot, que é bem famoso, o Rebbe traz um discurso sobre isso, que fala que o nosso sacrifício hoje em dia, qual que é? Porque isso é a principal lição. Como funciona hoje em dia essa Trabalho. Trabalho. Qual é o sacrifício? O trabalho eu vou filosofar um pouquinho mais. Todos nós que temos essas 2 almas. Quando Deus fala, vocês vão oferecer de vocês, quem é esse vocês? É a nossa alma divina. Temos uma alma divina que é a partícula, a faísca de Deus dentro de cada um de nós. Vai oferecer um animal. Quem é o animal? A alma animal, que é a alma motora, que é a alma voltada ao ego. Quando vai oferecer, tem 2 tipos de alma. Tem a ovelha, o rebanho, tem o gado. O que quer dizer isso? O animal que eu estou oferecendo é o Yetzer Hara, meu mau instinto. E tem o cara que é como uma ovelha. O que quer dizer ovelha? Quando ele peca, não peca tanto. Ele não tem aquela vontade. É aquele cara que anda na rua, pode andar na praia do Rio de Janeiro, passa de tudo na frente dele. Ele tem talvez uma tentação, mas não é tão forte. Isso é o carneirinho, é o ovelho. Depois, tem o cara que é que nem um touro. O coração dele bate por tudo. Tudo que é tentação, ele vai atrás. Se não tiver, ele procura, ele senta na internet. Quem é pior? O que é melhor? O que vocês acham? O cara que é mais tranquilinho? Ou o cara que tem espilcas? Desenvolve. Às vezes é um pouco vazio, outras vezes tem que ser um pouco assado. Né? Uma coisa... Quando a gente avalia o cara que é que nem um carneiro,
ele tem uma vida mais simples. Todo pecado, toda transgressão demanda depois alguma explicação, um perdão, alguma coisa assim. Então, o cara que peca pouco, ele é mais tranquilo. Então, eu posso falar que, enquanto ele é um pecador, é melhor ser uma ovelhinha. Mas e quando ele faz chuva? Quando ele se arrepende? Ele continua sendo uma ovelhinha. Então, ele senta na yeshiva ou na sinagoga, tranquilo. O cara que é um touro, na hora de transgredir, ele também vai ser um touro na hora de fazer a coisa positiva. Está escrito que quando você puxa um arado ou uma máquina que eles usavam antigamente para colher o trigo, se você atrela aquela máquina uma ovelha, durante o dia você vai andar, sei lá, 1 quilômetro, talvez. Se você atrelar um boi, você vai andar 10 quilômetros. Então é verdade que o boi é muito mais difícil de domesticar. Ele é muito mais violento. Mas na hora que você usa para o bem, o cara é uma máquina. Tinha um amigo de infância, talvez minha mãe é a única que vai reconhecer de quem eu estou falando, espero. Espero que não reconheça. Que o cara, quando era pequeno, era impossível. Eu sei que eu não estou falando de mim mesmo, né, mãe? O cara era pequeno, era impossível, cara. Usando uma palavra emprestada de outra religião, era um capeta. O cara não parava quieto. Quando ele cresceu, ele continua sendo um cara impossível que não para quieto. Mas agora ele faz muita coisa com essa energia, muita coisa boa. Cria o tempo todo uma máquina. O que é isso? Ele pegou aquela alma animal dele e ofereceu para Deus. Essa transformação. Isso é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Tem uma história muito bonita. Tem um cara de Israel que o trabalho dele, uma profissão muito interessante, era ladrão de carro. Isso que ele fazia. Todo dia roubava carro, né? Tinha técnica. Um dia ele entrou num carro para roubar, começou a dirigir, de repente ele escuta um barulho vindo de trás. Um suspiro, começo de choro. Ele olhou, o que era? Era um bebê. Esqueceram o bebê no carro. A gente sabe que em Israel, principalmente, tem muitas campanhas contra isso, porque Deus nos livre, com o sol que tem lá no verão. Beleza? Ele viu um bebê, já estava tudo vermelho, já quase sem ar. Ele falou, e agora? O que eu faço? Porque se eu levar para o hospital, como que eu vou explicar que eu estou num carro que não é meu? Eu vou ser preso. Por outro lado, se eu deixar aqui, sair do carro, deixar aqui, a criança vai morrer. Eu sou um ladrão, não sou um assassino. Então, assim, esse debate durou 10 segundos na cabeça dele, pegou, foi direto para o hospital, chegou com a criança berrando, alguém ajuda a pegar a criança. Levaram lá para a sala. Passou alguns minutos, o médico saiu, falou, olha, você salvou essa criança. Mais 10 minutos no carro, ele ia desidratar e ia morrer. E, bom, obrigado, você salvou a criança, qual é o teu nome? Aí ele falou, não. Eu não tenho nada a ver com a criança, eu só achei ela. Vocês se virem para resolver esse BO aí, que é a família. Então viram pela placa do carro, ligaram para o dono, e realmente o dono estava muito preocupado. Que era um casal que entrou num shopping, algo assim, passaram muito tempo, 1 hora, eles lembraram que a criança ficou no carro. Quando foram pegar a criança, não tem nem criança nem carro. E aí eles foram chamados para o hospital, e claro, veio a polícia, inquérito e tudo. E óbvio que o nosso ladrão estava lá, né? O Ganav, não deixaram ele ir embora. Vai explicar. O que estava fazendo no carro? Aí ele falou, na verdade eu sou voluntário do Yedidim. Yedidim é uma organização que tem voluntários para emergências não médicas. E nem tem nada lá, tem Yedidim, que é, você trancou o carro com a chave dentro, furou o pneu e não sabe trocar. Inclusive aqui no Brasil está começando esse projeto, aqui em São Paulo tem também. Ainda não foi lançado, mas já tem gente treinando na comunidade e já fizeram resgate, inclusive. Um dos voluntários é voluntário da Tzalá também. E alguém trancou o carro com a chave dentro. Ele tinha um aparelho que faz assim, que infla. Todo mundo já usou, né? O esfigmo.
de pressão, ele pôs lá, ele tem treinamento e conseguiu abrir o carro. Então, se Deus quiser, boas novas em breve. Então, o nosso ladrãozinho falou, eu sou voluntário do Yedidim, passei do lado do carro, eu vi a criança lá dentro, na hora eu abri e trouxe para cá. Bom, aí a família, os pais, o pai abraçou ele e falou, uau, obrigado, salvou minha criança, meu bebê. Esse Shabbat a gente vai oferecer um kiddush em nome do bebê. Mas vamos lá. E aí, então o pai falou, a gente vai ter um Shabbat, né? Tem que dar um kiddush, a vida salva. Nós fazemos questão de que você venha no Shabbos, vamos deixar um quarto para você dormir, Shabbat que era outra cidade. Venha, pegou o número do cara, o cara não conseguiu não dar o telefone, então ele esteve lá no Shabbat, e no Shabbat começou o farbrenha, né, a festa, obrigado, e ele isso, e a gente quer dar uma recompensa, e ele o tempo todo, não, imagina, né, que ele sabe da verdade, ele ficou sem jeito, e aí um rabino levantou e falou, olha como é um judeu humilde, que a gente está agradecendo que ele salvou, e ele não aceita elogio, nada. E o pai falou que vai dar um prêmio em dinheiro para ele. E não tem nada disso. Num dado momento, ele não aguentou mais. Ele chamou o rabino da comunidade, vem aqui no canto. Rabino, eu preciso te falar a verdade. Eu não sou Yedidim nada, eu sou um ladrão. Eu peguei o carro e eu não aguento mais esses elogios, eu sei que não são para mim. O menino falou, não é possível, você não pode ser um ladrão. Quer ver meu portfólio? Claro que sou. O menino falou, olha, em primeiro lugar, não importa o teu passado, você salvou uma vida. Agora, a minha dúvida é, qual é o teu mérito? Uma pessoa... Acho que tem mais mérito. Assim, não é o mérito de ter salvo uma vida. O mérito é como Deus fez você salvar uma vida. Isso quer dizer que você tem alguma boa ação que te trouxe um mérito para você chegar a salvar uma vida e ter mais méritos. Qual é a tua mitzvah? Eu, mitzvah? Eu ponho o tefilin quando algum rabadnik me para no meio da rua, eu ponho. Ele fala, não, isso não é suficiente. Fala a verdade. Vamos lá, se esforça. Qual é o teu mérito? Tá. Tem uma coisa que eu faço um pouco diferente dos outros ladrões. Quando eu entro num carro, a primeira coisa que eu faço é abrir o porta-luva. E geralmente os documentos estão lá. E eu olho, se o carro tem seguro, eu roubo. Se não tem papéis de seguro, eu não roubo. Porque eu falei, sabe, pelo menos eu roubei o carro. Quem vai penar é o seguro. Que entre nós são um bando de ladrões. Então deixa eles também penarem. Agora, se não tem seguro, eu falei, eu não posso causar isso para uma família. O rabino falou isso. O teu cuidado com os outros te deu o mérito de salvar. Mas o foco aqui é, ele usou algo, uma ferramenta super negativa para salvar uma vida. Então, quando nós oferecemos nosso animal interno para Deus, a gente consegue. É pegar as piores coisas. Eu comentei recentemente, tinha um cara que assistia no YouTube, um judeu, que ele faz um movimento muito forte contra pornografia e pedofilia. Por quê? Porque ele foi abusado quando ele era pequeno. E infelizmente é um trauma enorme, não dá para julgar ninguém com esses traumas. Mas a maioria dos traumas é o que a pessoa se retrai. E ele, num dado momento da vida, ele falou, não é possível, eu não passei por isso à toa. Então, ele usa a péssima experiência dele para ajudar outras pessoas. Então, o sacrifício que nós fazemos é dessa forma. Elevar a nossa alma animal, ou péssimas experiências, também para Deus. Então, quando a gente se depara com o conceito de sacrifício, a gente temos que ler da forma subliminar, como a Torá está falando. O que a gente tem que oferecer? Tem um animal. E a verdade já explicou que a vontade de Deus ia levar os reinos do mundo para Deus. Na verdade, mencionamos os 4 reinos. O homem também tem que ser elevado.
Quando o homem usa os outros 3 reinos para Deus, ele se eleva, ele chega no 5º reino. O 5º reino é o reino espiritual, não o falecimento, mas é trazer espiritualidade. Quando a pessoa realmente sabe se avaliar e pegar o negativo dele, transformar aquilo em Hashem, esse é o maior sacrifício. Essa é a maior intenção que a pessoa consegue dar para Deus, sacrificar de si para o Todo-Poderoso. Possamos fazer isso de forma saudável, sermos sempre muito, muito felizes e atrair muitas bênçãos para a nossa vida. Amém. Amém. Glória.